Pessoal, vai descobrindo aqui como é que entrava no ao vivo pelo formato novo do Instagram, que mudou essa semana. Agora deu certo. Então, hoje é a nossa live sobre depressão. E daqui a pouco o Giovanni está chegando aí para conversar com a gente. Eu tinha interesse em falar sobre esse assunto já faz um tempo, porque a depressão sendo... Aí, ele chegou. Vamos colocar. Enquanto ele se conecta aí, né, eu vou falando um pouquinho sobre a minha parte aí, né? Viu, Giovanni? Olá, Bia, tudo bem? Tranquilo. Tudo Que bem aí contigo? bom, tamo aí, né? Tá travando um pouquinho o áudio. Tá travando? É, Acho que agora foi. então tomara que estabilize legal aí, né, para nossa conversa, porque a internet, na verdade, é uma coisa que a gente não tem muito como controlar, né? Exato. Vamos Vamos torcer para dar certo aí. Mesmo travando um pouquinho, acho que a gente consegue conversar legal. Então, eu estava falando para o pessoal que eu sempre quis falar sobre esse assunto, né? Porque, assim, é uma doença multifatorial, né? Tem muitos fatores. E eu sempre tive interesse em tentar ajudar as pessoas com o meu trabalho, justamente porque o meu trabalho, o yoga, a meditação, eles pegam vários aspectos. Yoga trabalha o físico, trabalha o mental, trabalha a energia. Então, eu pensava, poxa, como que eu poderia, né? Eu acho que poderia ajudar. Então, eu ouvia de pessoas aí que entraram em contato com essas práticas, e aí, se sentiram muito bem, sabe? E aí, o que eu percebi é que havia uma dificuldade, por mais que eu quisesse, né, chegar aí nesse público, mas eu senti um pouco de dificuldade, porque talvez essas pessoas, para elas, por tudo que elas estão passando, seja um pouco difícil iniciar uma prática, colocar uma rotina, né? Talvez não haja tanta motivação para elas iniciarem, né? Porque elas estão num momento ali de desmotivação, né? Então, pensando nisso tudo, né? E também no fato de ser algo muito comum, se a gente não passou, a gente conhece alguém que já passou, né? Então aí eu pensei, vou conversar com o Giovanni, que, né, é psicólogo, professor, é um grande amigo aí, e que acho que poderia ajudar a gente bastante aí nessa conversa. Então seja bem-vindo, eu agradeço por ter aceitado esse convite, agradeço de coração. Eu que agradeço o convite, né? A gente já se conhece há algum tempinho, né? Já fizemos alguns trabalhos juntos. E é bom estar fazendo novamente nessas parcerias que precisa realmente várias cabeças para pensar, porque é um problema complexo mesmo. E quanto mais acho que a gente fortalecer essas parcerias, melhor, porque, como você mesmo disse, é multifatorial, né? A depressão, ela é considerada o mal do século XXI. Então, precisamos sim pensar estratégias para por encorajamento das pessoas, né, de buscarem outras alternativas, de poder fazer alguma coisa com um impacto um pouquinho mais efetivo, né? Então, eu trouxe algumas ideias, né, algumas reflexões para a gente, para entender um pouquinho esse fenômeno, né, que é a depressão. Você pode me interromper a hora que você quiser, tá? A hora que vier alguma coisa aí na cabeça, alguma coisa para falar, tá bom? Porque às vezes eu engato umas marchas aqui e vai, né? Eu já Mas tive olha aula que. com você. Eu sei que eu já tive aula com você. Mas é muito bom te ouvir. Aham.
Mas então, né, a depressão, ela tem aumentado, né, realmente os casos, tem aumentado os diagnósticos, e não é à toa, sabe? Não é à toa. Isso tem a ver com o momento atual, tem a ver com a sociedade, com o tipo de organização da nossa sociedade, tem a ver com o tipo de padrões, né, estabelecidos, tem a ver com as exigências que todos nós somos submetidos, né? Há muitas exigências, desde pequenininho, né? Tem que ir para a escola, você tem que fazer aquilo, você tem que... Isso não é roupa de menina, é roupa de menino, troca a roupa, onde já se viu, não faz assim, né? E uma série de demandas, exigências, né? E demandas até tanto de comportamento, né, para a gente agir assim, agir assado, demandas de gostos, nossos gostos muitas vezes não são considerados, né, principalmente crianças e jovens, né, vamos dizer assim, e em que há uma certa, como é que eu posso dizer? Uma padronização dos comportamentos, né? E olha que interessante, essa padronização dos comportamentos, esses papéis sociais, todas essas exigências que nós somos submetidos, exigências de sexualidade, inclusive, né? Se atinge determinada idade, começa as paqueras e começa as cobranças, e as namoradas, e as namoradas. Aí cresce um pouquinho, né? Vai casar, não vai casar, vai namorar. Exato, né? E trabalho, tem que trabalhar, você tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer. E de alguma forma, olha que interessante, essa é uma perspectiva da depressão que eu gosto, que é o seguinte, a depressão, ela seria uma espécie de rebeldia contra essas diversas opressões, essas diversas demandas a que somos submetidos, né? Então, eu gosto de pensar enquanto a depressão, um posicionamento político até, né, dizendo assim, ó, não, não quero participar disso aí, não quero Perspectiva participar dessa... É. legal, muito Só interessante. que só que é uma estratégia um tanto pobre, né? É uma estratégia de enfrentamento, eu vejo assim, só que é uma estratégia pobre, é um estilo de enfrentamento que não gera crescimento, né? Então, olha que interessante, isso mudou bastante a minha visão até de depressão, essa ideia de que a pessoa com depressão, não só depressão, eu diria até outros agravos, né? É uma forma de resistência, é uma forma assim tem uma rebeldia implícita, ela é velada, né? Onde a pessoa está no combate da vida, né? Ela não consegue lidar com algumas demandas, não consegue ou não, ou ela é insuportável essa demanda e meio que é o jeito de eu lutar com essa forma, esse estilo um tanto apegado, muitas vezes a um passado, é um estilo apegado a uma ideia fixa, só que deixa o sujeito imóvel, meio que imobiliza, meio que, né? Então, impede o crescimento, né? Impede o bem-estar. Então, é interessante porque essa perspectiva inclui os outros, né? Inclui a sociedade, inclui a qualidade das relações sociais, né? As relações sociais em casa, na escola, no trabalho, na vida como um todo. Porque se a gente olhar pela janela, a gente não vai ver um mundo assim muito harmonioso, né? A gente não vê assim destaque para a inclusão, destaque para a diversidade social. Não vemos. Estamos tentando, né? Estamos Estamos tentando fazer um mundo mais acolhedor, né? Um mundo mais cuidadoso com as pessoas. E esse é um ponto importante para reflexão, porque há muitos órgãos de saúde, inclusive, a própria medicina tradicional, né, a ciência como um todo, ela meio que individualiza o problema, sabe? Ela meio que coloca assim, né, é da cabeça do sujeito, a responsabilidade meio que cai toda em cima do sujeito, né? Do tipo,
né? Ah, é porque é falta de vontade, ou mesmo, pô, a química cerebral não está muito alinhada, né? Mas nós estamos aqui, ó, convivendo, né? Nós temos que conviver em família, em sociedade, no trabalho, e a qualidade das relações sociais, ela conta muito, né? Porque, olha que interessante, no consultório, né, na clínica psicológica, aparece muito nas falas das pessoas uma dificuldade de satisfazer ou suportar um desejo de outra pessoa, um desejo alheio. Sim. E às vezes não é uma outra pessoa com carne e osso, às vezes é uma cultura, é uma tradição, né? É alguém dizendo, é um outro social, como a gente costuma dizer, um outro social com suas demandas, suas exigências, para que a gente seja assim ou seja assado. Algumas pessoas não conseguem lidar, não E conseguem quando eu lidar. perguntei para pessoas sobre. Eu pedi ajuda, sabe, no meu Instagram, para elas falarem um pouquinho sobre as suas dificuldades, né? Com relação a quem já teve depressão, para quem tem. Muita gente me relatou justamente sentimento de que incomoda, de se sentir, sabe, um incômodo, de sentir um atrapalho, insegurança, medo de ser julgado, se sentir incompreendido, várias coisas relacionadas a outras pessoas. A introspecção, porque não quer ser visto. Então, muitos eu perguntei, tá, e com relação a, por exemplo, você iniciar uma prática, algumas pessoas até falaram, poxa, eu queria, mas eu não quero ser visto, eu não quero estar no meio de outras pessoas. Aham. E, Você não... e realmente, pega mesmo a autoestima, pega a vergonha, a pessoa seguindo até aquela lógica que eu estava construindo, até por não conseguir atender as demandas sociais da forma que a sociedade espera, a pessoa se sente culpada, porque eu não consigo atender, porque às vezes eu não consigo, depende do nível, não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue fazer uma prática de um exercício, não consegue fazer uma atividade. Então, é como se fosse o efeito, né? O efeito assim de que é avassalador mesmo. A pessoa, ela fica sem energia, sem ânimo. E como você disse, o começar acaba sendo mais desafiador ainda, né? O iniciar, fazer é tipo um carro arrancando, né? Já viu aquele carro com probleminha no motor? O início é a parte mais desafiadora, né? Aquele embalo, aquela coisa de ir, né? E isso é uma coisa interessante de se pensar, porque assim, apesar de ter toda essa pressão, essa demanda social, né? Esses padrões, né? De comportamento, tem que pensar assim, tem que pensar assado, tem que gostar disso, não gostar daquilo, né? Apesar disso, nós temos uma parcela de, vamos dizer assim, de autonomia, nós temos um pedacinho assim entre aspas, uma liberdade para agir diante do quadro que tiver a minha vida, independente do quadro que tiver, né? Então, é como se fosse assim, ó, a vida, parte é dada, mas parte não é, parte é construída, parte é a gente mesmo, de botar a mão na massa e mudar, e mexer os pauzinhos, mexer coisas concretas da vida mesmo. Porque olha só, como a depressão vem sendo feita, vem sendo tratada nas últimas décadas, basicamente são efeitos paliativos, sabe? A medicação é um efeito paliativo. Às vezes a pessoa problema econômico muito sério, ela consegue uma renda e às vezes até sim é paliativo, um emprego é paliativo, né? As questões mais fundamentais têm a ver com aquele tecido da vida diária, aquele cotidiano da vida diária, o quanto que eu consigo me colocar, o quanto que eu consigo falar o que eu quero, o que eu não quero, sabe? Falar o que eu gosto disso, eu não gosto disso, né? Essa autonomia que eu comentei, uma relativa autonomia, né? De você, aquilo que lhe faz bem, deixa se aproximar, e aquilo que não lhe faz bem, afasta, né? É um princípio
É um princípio orgânico até esse. Orgânico, as nossas células fazem isso. As nossas células no nosso corpo. Quando vem uma toxina, ela se fecha para a toxina. Quando vem um nutriente, a célula se abre. Então, né, e é como se na depressão, ou mesmo nos primórdios, no princípio ali dos episódios depressivos, a pessoa não conseguisse fazer essa dinâmica de afastar o que não me faz bem e eu deixo me aproximar o que me faz bem. E aí que muitos de nós mantemos em amizades tóxicas, em empregos que deixa doente, né? Ou mesmo assim, questões que nós não podemos fugir. Por exemplo, Sim. família. Nós estamos aqui, estamos e acabou. Essa família não tem jeito. Às vezes o emprego, a cidade, o bairro. A questão é como que a gente está se posicionando ou não. Então, de alguma forma, na depressão, o horizonte assim do tratamento, de qualquer intervenção, seria resgatar um mínimo de autonomia da pessoa, né, para que ela busque estratégias, outras estratégias, para enfrentar aquilo, porque, né, pelo menos no consultório, nos grupos e nas instituições que eu trabalho e trabalhei, eu vejo isso na fala das pessoas, né, uma indignação, sabe? Lá no fundo tem uma indignação, tem uma revolta, tem uma rebeldia, alguma coisa que elas não concordam, sabe? Às vezes é uma pessoa autoritária dentro da família, sabe? Às vezes é alguma coisa de relação ao trabalho, às vezes é em relação à própria sociedade como um todo, né, a forma como a sociedade é organizada, de poucos terem muito dinheiro, muitos terem pouco, e miséria, e fome, tá, tá, tá. Então, assim, só que é uma estratégia que a pessoa se fecha, é uma estratégia que é pobre, né? E aí a importância do encorajamento para buscar outras estratégias de ação, outras práticas, outros hábitos, né? E eu acho que é aí que entra bastante forte essas práticas, como as que você ensina, como as que você orienta, né? Que pode ser Exatamente. um interessante gatilho no bom sentido, né? Pode ser um interessante meio de aquele impulso inicial, aquele porque realmente o primeiro movimento ele é muito difícil com a pessoa que está ali em depressão, que ela está com o humor muito rebaixado, ela não quer nada. Alguém vai convidar para ir em algum lugar para fazer uma caminhada, não quer, né? É o que muitos Então, passaram essa questão de dificuldade, né? De se mover. E engraçado que você foi uhum, falando e percebendo como realmente essas técnicas aí que eu trabalho são também, de certa forma, estratégias de enfrentamento. Eu sei porque acho que eu uso elas dessa maneira. A meditação, por exemplo, eu acho que é muito forte nisso. Eu mesmo, acho que todos nós sofremos efeitos dessas imposições aí que a sociedade coloca sobre nós, né? Dessas exigências. E quando eu tô muito, sabe, quando aqui dentro tá demais, tá difícil, para mim a meditação é uma estratégia. Porque o que que é a meditação, né? Tem gente que não conhece tanto, mas a meditação é você dar um passo para trás e observar a tua cabeça, você pode observar as tuas próprias imposições, as tuas próprias exigências, as exigências de todos também, mas eu acho que a dos outros é mais fácil de enxergar, até talvez por isso que na fala dessas pessoas elas dizem que é um desejo do outro que elas querem satisfazer, porque a gente enxerga mais, poxa, ele está me exigindo isso. Mas às vezes a gente não enxerga que nós estamos nos exigindo também. A gente entrou nessa onda, tá todo mundo junto. A gente faz parte. Claro, a gente vai, como você falou, a gente vai se afastando, às vezes a gente vai tendo essa rebeldia, mas tem muita coisa que tá tão lá no fundo, né? Que às vezes você precisa dar um passo para trás da sua própria cabeça para ver o que está acontecendo ali. E nesse sentido que eu acho que a meditação ajuda muito e seria, eu acho que tão precioso, né? Para pessoas que estão nesse momento entenderem que vocês não são o que vocês pensam, né? Separar
o ser do pensamento. O teu pensamento é muito dominado por tudo aquilo que foi colocado desde que você nasceu, né? Desde que você é criança. Está dominado por isso. E a meditação é isso, você dá um passo para trás e você observa. Não quer dizer que aquilo vai te cessar, mas você vai conseguir separar. E isso, para mim, faz toda a diferença do mundo. Eu saber que não é porque eu penso, eu coloco uma exigência, nossa, eu devia estar ganhando tanto, mas eu não tô, eu não tenho tudo aquilo. Mas não é isso. Eu consigo ver que isso não sou eu. É uma exigência que, de algum modo, às vezes passa por aqui e pode passar e eu não preciso segurar e fazer eu sofrer porque não está acontecendo, né? Então, eu acho que Exato. Uhum. nesse sentido, eu acho que a técnica poderia ajudar bastante, né? E tem gente que acha que a meditação é algo muito difícil, é muito impossível, porque já tentou uma técnica e não conseguiu. Mas existem milhares, gente. Então, o que eu digo assim, se você quer experimentar, tenta várias diferentes antes de desistir. Você já fez comigo aquelas ativas, né? Eu trabalho com técnica ativa, me movendo. Para mim é o que funciona melhor, porque eu sou bem ansiosa, assim, eu sou bem agitada. Então, para eu só ficar parada, prestando atenção na respiração, é mais difícil de eu conseguir um efeito legal. Então, eu tenho que estar fazendo alguma coisa muito louca, às vezes, para eu conseguir focar. E aí, quando eu termino, eu sinto que eu já estou mais perto desse espacinho aqui dentro, né? Onde tudo está bem, onde as exigências elas existem, mas elas estão mais lá fora. Uhum. Uhum. Mas é bem como você falou. Essas exigências, esses padrões começam externamente. E aí a gente internaliza. E aí vira uma autocobrança, né? E aí não tem ninguém mais te cobrando, mas aí não precisa mais ter ninguém. Agora já está aqui dentro e aí que é o complicado, né? Porque a pessoa vai se inibir mesmo podendo fazer o que ela gostaria de fazer, ela vai se inibir, né? E realmente eu nem tinha pensado nisso, né? O quanto que a meditação e práticas meditativas podem nos mostrar os pensamentos absurdos, aqueles pensamentos exagerados, aquelas autocobranças, aquelas. Porque, como você diz, o nosso pensamento, muitas vezes, ele é, né, a gente gera muitos por dia mesmo. Teve uma pesquisa que fizeram que é cerca de 25 mil pensamentos por dia que passa na cabeça de uma pessoa, né? E assim, não são coisas úteis, não são coisas construtivas, sabe? Geralmente são fantasias, medos, lembranças. Uma característica dos pensamentos fantasiosos é que geralmente é catastrófico, né? Você pode parar para pensar. Quando você vai pensar, ah, eu tenho alguma coisa para fazer, não vai dar certo, e vai dar errado, e eu vou tropeçar, e não vai dar, e o que vão, né? Geralmente é muito catastrófico. E as práticas meditativas, de alguma forma, elas ajudam a pessoa a parar um pouquinho e observar esses pensamentos, né? E fazer uma espécie de filtro, como se diz, ó, isso aqui não é meu, vejo passar, né? Vejo passar e tchau. Só que, claro, é um exercício, né? É uma Então, construção, né? como uma musculação, né? Você não fica forte de um dia para o outro. É uma coisa que leva um tempo para você conseguir ir trazendo essa separação, né? E eu achei interessante quando você estava falando essa questão, né? De como a gente tem muito pensamento. Eu acho assim que a gente está tão ao contrário do que é o natural para nós, porque do meu ponto de vista, a mente ela deveria ser uma ferramenta e é uma ferramenta incrível assim para nossa sobrevivência. Mas hoje em dia a gente parece que trocou. Em vez de ela ser uma ferramenta, ela é o predominante. E, e ela seria só mais uma, né? Como, vamos dizer assim, claro, que ela é um pouco mais, um pouco não, bastante mais complexa do que um músculo. Mas se você enxergasse ela um pouquinho mais parecido com o que teu músculo faz, ele te ajuda a chegar onde você precisa, ia ser muito mais saudável do meu ponto de vista. E eu acho que isso se liga um pouquinho até com o nosso estilo de vida, né?
a falta de movimento, né? Se você for ver nossos ancestrais lá, eles se movimentavam o dia inteiro para conseguir comida. Eles usavam o corpo. E a mente ajudava eles a bolar estratégias para conseguir de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais eficaz. Beleza. Só que a gente evoluiu tanto nisso que hoje em dia a gente não precisa sair caçar, se pendurar em árvore. A gente evoluiu tanto que a gente, aqui, ó, 2 dedinhos e a comida chega na nossa porta. Então agora parece que está tudo inverso. A gente não se movimenta mais para conseguir comida. A gente se movimenta quase como uma punição por ficar parado tanto tempo. Tipo, eu tenho que ir para academia, porque eu passei o dia sentado aqui no meu computador, no meu celular. Então eu vou. E eu comi um monte, porque comida é muito fácil, comida não falta quase hoje em dia, não tem, né? Não existe, não é como antigamente, ainda tem em alguns lugares uma escassez, mas é muito mais raro. A maioria das pessoas está com facilidade para conseguir comida. E aí você vai fazer um exercício como uma punição. E isso faz tanta diferença também na nossa saúde mental. Porque é justamente isso. Tem vários estudos que vão mostrar a relação do exercício físico, né? Porque é tudo em cima do exercício físico, porque a gente se movimenta mais naturalmente. Então, relação do exercício físico com o bem-estar, com a saúde mental. Tem muito disso, né? Se a gente for pesquisar. Mas já pensou que se a gente se movimentasse de uma maneira mais natural, a gente ia estar usando mais o nosso corpo, menos a nossa mente. E eu acredito que isso ia estar mais equilibrado, entende? Porque eu sinto, não sei se você já experimentou, quando você saiu, você fez assim, teve aquele dia de muito esforço físico, sabe? Fez uma caminhada longa, sei lá, usou mesmo o teu corpo. E aí, de noite, o que que acontece? Você dorme que nem um anjo, você dorme super bem, você descansa, né? Porque o sono também é uma das coisas que às vezes pode estar prejudicada, né, na pessoa com depressão e entre outras coisas, né? Pode haver um excesso, mas pode haver também uma falta. Então, eu acho que assim, olhar, não tem como a gente dissociar o corpo e a mente. Quando a gente olha para a mente, vai falar, não, é só um problema da mente. Não, não, não. O que você está fazendo com o seu corpo todo o tempo, né? Eu acho que é interessante a gente pensar nisso. Exatamente. Essa divisão mente e corpo não cabe mais, não cabe, não tem mais como separar. E você falou também uma coisa muito interessante, que é essa necessidade de desacelerar, sabe? Mudar diretamente o estilo de vida, né? Então, se a gente pegar todo os diversos fatores que influenciam no humor, na saúde mental, são vários fatores, como você falou, alimentação, né? Basta ver quando né, a maioria de nós não é 100% regrado, a gente, né, às vezes passa uma semanada ali, um dia que você come muito, que você come demais, a gente se sente o peso, né, sente ali até a postura diferente, né, você come, você fica pesado, e junta com o sedentarismo, né, estilo de vida, aí vira uma bomba mesmo. Ontem mesmo, a Organização Mundial de Saúde lançou diretriz sobre isso, sobre atividade física, sobre comportamento sedentário, porque tem a ver isso, né, o sedentarismo e outros hábitos ruins, ele aumenta, tem a ver com índices de depressão, ansiedade, estresse, cognição, o cognitivo da pessoa não fica com todo sua potência, a criatividade cai, a libido, né, o desejo sexual cai, diabetes, câncer, doença cardíaca, é muita coisa envolvida, né? Então, né, eu tenho uma das disciplinas que eu dou lá no curso de psicologia, em que é saúde mental, e tem um item bastante que a gente discute sobre as drogas, né? Sobre a drogadição, sobre o álcool, e nós temos comentado que se nós formos pensar os problemas de saúde pública, o, as drogas ficaram para trás, sabe? É o sedentarismo, é os hábitos ruins, aqueles hábitos cotidianos que são os mais nocivos, né? Então ainda é preciso identificar o que está adoecendo as pessoas, o que está causando mal-estar social,
né? Então, o que está causando? Tem a ver com essa loucura do dia a dia, produtividade, né? De acelerar e produzir, e consumir. E aí, está trabalhando, já tem carro, já trocou de carro, já tem casa, e não sei o quê, né? E consumo, consumo. A gente é cobrado, né? Se você está com um celular mais velhinho, mais velho, as pessoas te cobram, né? Te cobram como? Com brincadeiras. Não é assim, uma cobrança, você vai ter que ser um consumista. Não. É Toda uma sutil essa cobrança. mecânica, né? Uhum. Exatamente. Há muitas cobranças que são sutis, né? Isso é o que pesa nos sujeitos, né? Então, assim, muito se discute, por exemplo, sobre a violência física, violência psicológica, mas é uma forma também de uma espécie de violência, ou uma cobrança, ou uma opressão, pequenas brincadeiras sutis, né? Então, às vezes, eu lembro, eu era muito tímido, né? Quando eu era bem jovenzinho, eu era muito tímido, né? Quietinho, assim. Eu lá com 11, 12, 13 anos, aí vinha nas mesas, jantar de família, assim, ia num parê, aí tinha aquele adulto, sabe aquele adulto que geralmente faz uma brincadeira, mas é quietinho, comeu a língua? Mas você não vai falar nada? Mas não sei o quê. Então, às vezes são essas pequenas, sutis brincadeiras, demandas, isso pesa, né? Sim. Então, pequenas cobranças assim que muitos adultos fazem. Ó, o teu primo passou em medicina. Às vezes, só esse comentário que nós fazemos com um adolescente, com um adulto mesmo, ou que, ó, o teu primo passou em é uma cobrança indireta, é uma cobrança sutil, sabe? Muitas vezes não é apenas contando a notícia boa. Muitas vezes é dizendo, olha, viu? Se mexa, se mexa. Então, assim, é preciso a gente cada vez mais pensar sobre o estilo do laço social que nós estamos criando. Como é que é esse laço social? Como é que é? Nós estamos endividando os outros, sabe? Porque é possível eu fazer o bem, é possível ajudar o outro, mas endividando esse outro, sabe? Né? Do tipo assim, olha, eu apoio teus estudos, mas tem que fazer direito, sabe? É um amor condicional, né? Olha, você é o filhinho amado, mas desde que se comporte. Sim. Opa, Nós você nós todos exatamente. Então, temos que aprender estratégias aí para incentivar de uma maneira que seja mais legal, né? Porque eu acho que muitas dessas pessoas, às vezes, elas estão tentando incentivar, só que elas não sabem como fazer isso de uma maneira legal. Às vezes elas se preocupam. Agora que eu sou mãe, assim, eu entendo um pouco melhor essa questão de, poxa, às vezes você se preocupa que a gente sabe que existem essas exigências. Você não é que você tenha, mas às vezes você se preocupa que essa pessoa da tua família, essa pessoa próxima, vá sofrer porque ela não se encaixa tão bem nisso tudo que a sociedade espera dela. Então, às vezes eles estão tentando ajudar, mas é muito importante você falar isso, porque a gente tem que refletir sobre será que realmente dessa maneira você está ajudando? Será que, como que a gente pode melhorar essa fala? Como que a gente pode melhorar essa relação? Acho que isso é muito importante que você está dizendo. Muito é, legal. é, e você falou uma coisa importante também, que assim, que não julgando as pessoas, né? Mas elas estão fazendo o melhor que podem. Elas estão fazendo o melhor que podem. Então, assim, eu já trabalhei com pais, por exemplo, que pensavam assim, não, depressão é frescura. Depressão não existe. Depressão é só você se mexer, sair da cama que passa. Realmente ele acredita nisso. Sabe, pais, eles realmente acreditam nisso. Eles acreditam que é frescura, que é não sei o quê, né? Então eles estão fazendo o que eles acham que é certo, né? Então, é, é muito, muito importante isso que você comentou de, de, de todos buscarem uma espécie de cura, sabe? Uma espécie de desenvolvimento, todos, porque todos nós somos temos desafios na vida, todos nós temos as grandes questões humanas mesmo, as angústias de viver, as perdas que a vida, o dia a dia nos traz, né? O mundo que ele não nos alegra o tempo todo. Então, independente
de ter um transtorno diagnosticado ou não, sabe? Nós estamos falando não de pessoas doentes, com transtorno, com depressão diagnosticada e carimbada, né? São aquelas pequenas angústias e sofrimentos do dia a dia, né, que todos temos. Então, independente de ser diagnosticado ou não. Inclusive, a grande maioria da população, ela tem, é um mix de sintomas, né? Não é um diagnóstico claro, assim, ou depressão, ou ansiedade generalizada. É chamada os transtorno mental comum. Então é um pouquinho de irritabilidade, um pouquinho de humor depressivo, aí um pouquinho de ansiedade, sabe? Um pouquinho de estresse, um pouquinho de insegurança, né? Então é um quadro híbrido que todos, é difícil, sabe, alguém que não que lide de uma forma mais saudável ou construtiva. Então é como se fôssemos assim, pessoas doentes cuidando de pessoas doentes, sabe? Nós somos seres humanos, é como quase que um cego guiando outros cegos, né? Tem uma frase que eu li muito interessante esses dias que é assim: o cuidado que nós temos que ter com as próprias feridas para não sangrar em cima dos outros, para não sangrar em cima dos outros, né? Eu achei fantástico porque são pontos cegos, a gente não Exatamente. percebe. São pontos cegos, assim, uma cobrança abusiva que a gente faz do outro, um pedido abusivo, às vezes é uma chantagem emocional, né? Às vezes é fazer corpo mole, enfim. Então, todo o debate que eu vejo, ele está indo na direção das relações sociais, dos relacionamentos. É um indivíduo tá com realmente depressão diagnosticada na família, opa, vamos observar toda a família, sabe? Todo o meio, Sim, todo o entorno, porque a gente desde a barriga da mãe nunca tá sozinho. Nós somos seres que vivem junto em sociedade, vive agregado, nós vivemos agregado. E esse é um problema ético, viver agregado. Eu tenho um outro que gosta de guaraná, eu gosto de Fanta. O outro quer ouvir música e eu quero dormir, né? O outro quer fazer yoga e o outro quer fazer pilates, né? Tipo assim, a diferença é lidar com o diferente, com a diferença, essa opinião, né? Esses gostos diferentes. E mais do que nunca, eu vejo, assim, uma, uma, uma necessidade muito grande de a gente, na psicologia, alguns autores falam o seguinte, que cada um tem um self, cada um é um mundo, cada um é uma singularidade, né? Cada pessoa é um sujeito único, apesar de nós estarmos na mesma cultura, compartilharmos, nós somos únicos, né? E há muita gente tenta estender a sua personalidade para com o outro. Eu quero que o outro goste do que eu gosto. Eu quero que ele veja o mundo da forma que eu vejo. Então, é como se não fosse cada um é um. Eu tento me misturar. Sabe? Aquela ideia de tentar mudar o outro. Gente, isso aí é uma canoa furada, sabe? Eu vou tentar, não porque eu vou mudar o outro, porque eu vou mudar, olha, é uma canoa furada. exato. O trabalho, o grande trabalho é a aceitação da diferença, de que o outro é diferente. Mas eu também sou, e eu preciso ser aceito também como diferente, né? Sim. Eu Meus acho que nesse gostos. sentido, do que você está falando, você olhar para si é o melhor que você pode fazer pelo outro, né? Porque justamente eu achei bem interessante essa questão que você falou de sangrar em cima dos outros. Porque o que que acontece? Quando eu não me percebo, às vezes eu estou colocando as exigências, as imposições no outro totalmente sem perceber por causa de inseguranças e feridas minhas, né? Então, eu acho que se todo mundo olhasse para dentro e a gente conseguisse ser como sociedade, né? Pessoas mais conectadas com isso que a gente tem aqui dentro, essa plenitude. Que eu acredito que todo mundo tem esse espaço aqui dentro onde a gente está bem. E se a gente conseguir se conectar, e não existe só uma forma de se conectar. Por exemplo, eu trabalho com yoga e meditação, para mim isso ajuda muito. Mas tem gente que vai na igreja, ou que vai buscar a espiritualidade, tem inúmeras formas, que vai fazer esporte. Tem gente que se conecta com isso através de um esporte, de um hobby, de uma arte.
Eu acho que se todos nós conseguíssemos nos conectar dessa maneira, a gente ia ser tão melhor para todas as outras pessoas, né? Porque quando você está conectado com esse amor, eu já vou dizer amor, porque eu vejo assim, eu enxergo como um amor aqui dentro, né? Você não quer, você só quer, né, distribuir, você vai querer passar para frente isso, você não vai querer julgar, você não vai querer impor, então as relações se transformam. Eu acho que quem segue algum caminho assim nesse sentido já deve ter percebido que conforme foi se autoconhecendo, percebendo algumas coisas sobre si, se sentindo melhor, as relações começaram a se transformar. Isso acontece, né? E isso é tão importante, eu acho, da gente olhar nesse sentido, porque como você falou, você ficar tentando mudar o outro, colocar a tua personalidade no outro, isso só vai contribuir para o problema aumentar. É, porque o outro vai sofrer porque ele vai ser exigido de coisas que ele não consegue, ele é exigido, né? E também vai sofrer o exigente, aquele que está tentando transformar o outro, né? Então isso é muito comum, assim, às vezes pais e filhos, professor-aluno, parentes, relação de, às vezes até amigos, né? Então, eu também eu vejo dessa forma, sabe? Como se nós temos um centro nosso, nós temos uma espécie de GPS interno, sabe? Um centro orientador do que é bom para a gente, do que não é. Né? Nosso organismo ele é muito inteligente, né? Nosso organismo. Só que a gente pensa demais, né? Só que a gente pensa demais. Mas o organismo, ele é inteligente. Então, assim, Que estamos aqui hoje, nessa loucura. exato. Então, ó, toda e qualquer forma de desaceleração hoje é bem-vinda. Toda e qualquer forma. Então, como você falou, às vezes uma caminhada, e às vezes essa caminhada é sozinho. Porque você vai com a vizinha, vai com o vizinho, e bananana, e falando dos problemas, e falando. É legal desabafar também, sabe? Mas assim, nós estamos Às falando vezes é bom, desse às vezes é bom, desacelerar. vai de um Isso, momento também, né? exatamente. Então, essa estratégia é singular, como você disse, né? É singular. Uns é uma caminhada, talvez outros consigam desacelerar numa prática de yoga, indo num centro religioso, né? Muitas vezes é se desconectando, né? Hoje nós temos doenças novas sendo criadas, né? Uma é a nomofobia, que é a fobia de se ver sem celular. Sabe aquela fobia de você se ver assim, sem bateria, se ver, esquecer o celular, não poder dar aquela olhadinha, né? Então é preciso ficar muito atento, porque a gente não percebe quando está entrando no sofrimento, né? O ser humano ele se adapta muito fácil, muito rápido. Então, os estresses, os incômodos, as insatisfações, elas começam devagarinho, onde é suportável, eu estou suportando, mas chega uma hora que não suporta mais, né? E aí que se instala mesmo algo mais grave. Mas olha, é fundamental, assim, a gente também sensibilizar as pessoas ao nosso entorno, né? Porque muitas vezes, assim, ainda mais quem mora numa casa com bastante gente, sabe? De que às vezes é preciso explicar, olha, eu preciso fazer uma caminhada sozinho, eu preciso ficar uma hora sozinho, eu amo vocês, mas eu preciso ficar sozinho, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então é como se fosse assim, se apropriar do que você precisa. Se apropriar do que você precisa, sabe? Se identificar, tentar pegar indícios e identificar o que que para você faz bem, o que que para você, né? Independente de que, talvez para o teu marido, para teu esposo, para teu filho, não faça bem, mas para você faz, né? E assim, nós estamos num momento, ainda mais pandemia, né? Que é preciso estar muito esperto, assim, sabe? Não abrir muita margem para desenvolver algum sofrimento maior, né? Então, assim, essas práticas, olha que eu acho interessante que essas práticas, por exemplo, yoga, meditação, né? Outras práticas meditativas, tipo dança circular, né? Elas não precisam de muitos recursos, né? Recursos assim tecnológicos, não precisa de, sabe? Então são estratégias acessíveis,
né? Isso que eu acho mais interessante. São estratégias acessíveis, que não precisa de muitos recursos, né? Precisa de uma instrução adequada, né? Que é importante, os movimentos serem certos, né? E vai incidir, sobretudo, no corpo, né? Nos músculos, muscularmente, né? No próprio sistema nervoso. Porque, olha que interessante, existe uma expressão corporal dos chamados sofrimentos mentais. Tem uma expressão corporal. Então, há Sim, uma, né, a própria depressão ou outros, há um tensionamento muscular, há uma sim, tensão, né? Tudo que a gente vive aqui tem uma expressão no corpo, né? Então, assim, por que que a maioria dos homens, quem morre de problema cardíaco são homens? Homens adultos morrem de problema cardíaco muito. Por quê? Né? Será que não tem a ver com uma cultura que fecha os homens para suas próprias emoções? Né? Não tem a ver, será, com um machismo, um patriarcado que faz com que os homens cumpram, vistam uma máscara desse forte o tempo inteiro, uma máscara de não choro, uma máscara, né, e aí o coração, como é que fica, né? Então, tudo morrendo, problema cardíaco morrendo, né? Então, sobretudo o yoga, né? Destacando o yoga, assim, o quanto que ele movimentaria energias paradas que estão no corpo. É energia parada mesmo, né? É tipo poeira, um móvel cheio de poeira. E aí essa sacudida no corpo vai incidir diretamente aqui, vai incidir, né? sim. No emocional, nas ideias. Exatamente. Eu vou colocar umas ideias aqui que eu queria trazer até sobre isso, com relação ao nosso corpo. Eu tenho visto umas pesquisas muito legais falando sobre tanto essa questão muscular, né? Porque assim, a gente tá usando demais umas coisas e menos outras. E como a postura, e tudo isso influencia muito na nossa saúde mental. E não é de uma maneira assim tão. Não é algo místico só. Assim, é uma questão bem científica. O corpo todo, falei, está muito conectado. Então, quando você falou do celular, eu lembrei de uma. Eles estão usando agora text neck, que é o pescoço de mandar mensagem. Assim, sabe? E isso está criando disfunções no nosso corpo que muitas pessoas já tinham aí, trabalhando no computador, já tinham, porque, como você falou, o corpo se adapta. A tendência, conforme a gente fica assim o dia inteiro, é a cabeça realmente começar a migrar para frente, os músculos do pescoço encurtarem, ficarem sobrecarregados aqui, né? Sobrecarregados, por exemplo, o trapézio aqui trabalha demais para manter a cabeça nesse lugar. Então, se a gente não usa mais tem músculos do pescoço aqui que a gente chama de flexores do pescoço, que a gente aprendendo a usar eles, a fortalecer eles para manter a cabeça no lugar, isso já tira a sobrecarga aqui do trapézio. Isso não é só uma questão muscular. Isso tem muito a ver com o mental e eu acredito que isso deve estar, porque quando a gente vai estudar, você vê que isso está muito relacionado, a postura está muito relacionada com a respiração. E a respiração, existem inúmeros estudos aí mostrando como a respiração está envolvida com a sua cabeça, com o seu sistema nervoso. Quando você não está numa postura ótima, né? Quando você está com a cabeça para frente, por exemplo, tem estudos que mostraram que você não consegue fazer uma respiração tão legal usando o teu diafragma, né? O diafragma, para quem não sabe, é aquele músculo aqui entre a cavidade torácica e abdominal. Experimentem fazer comigo aqui, coloquem a cabeça para frente, experimenta dar uma respiração profunda lá na barriga. É pobre, entende? É pobre de oxigênio, mas você não consegue, você não tem todo aquele espaço que você precisa para o diafragma expandir e você ter uma respiração mais efetiva. Então, o que acontece? A tua respiração fica aqui em cima. Aqueles músculos do pescoço, eles ficam super sobrecarregados. E isso aqui causa aquela respiração superficial. A respiração superficial é a respiração quando a gente está nervoso, quando a gente está em luta e fuga, né? O estado de luta e fuga. E ela ok, isso faz parte da nossa natureza? Sim, mas a gente não foi feito para passar o dia inteiro assim. De maneira alguma. A gente precisa ter uma transição entre esse estado de luta e fuga e o estado de descansar e fazer a digestão, né? Isso aí a gente está falando do sistema simpático e parasimpático.
E a respiração diafragmática, quando você consegue respirar com o diafragma, numa postura ótima para isso acontecer, ele estimula o nervo vago. E o nervo vago ajuda você a passar do sistema, fazer essa transição do simpático para parasimpático. Então você consegue sair daquele estado de luta e fuga que você passa o dia inteiro. Então veja como é curioso isso estar relacionado com o fato da gente ficar com a cabeça para frente, com o fato da gente ficar sentado o dia inteiro, porque uma coisa, agora eu vou dar uma dica legal, o que ajuda muito você a respirar melhor é você encontrar uma posição da coluna que a gente chama de coluna neutra. A coluna tem curvas naturais, né? Tem duas cifoses e duas lordoses. E a gente quer manter isso para conseguir respirar melhor. Não que você não vá sair, você vai sair, não tem problema, mas a maioria das pessoas nem sabe o que é uma coluna neutra. Se você souber, você pode sair dela e voltar o dia inteiro à vontade. Mas você primeiro tem que saber, a maioria das pessoas passa o dia inteiro numa posição que não é legal e não está respirando direito. Vejam só, a gente passa muito tempo sentado. E como você estava falando da adaptação do corpo, o corpo realmente se adapta. Então, quando você levanta, às vezes, ou você está assim, ó, porque você está vendo a adaptação dos músculos aqui? Porque você estava sentado o dia inteiro. Então, você levantou, você ficou assim, ok? As costelas para frente aqui. O diafragma não está numa posição legal aqui, ok? Ou você está assim, dessa maneira, porque você também ficou sentado assim, então você está assim. Existem essas mudanças posturais que acontecem e que aí você não tem aquela respiração legal e aí teu sistema nervoso não está funcionando direito. E isso também pode estar influenciando na tua mente. Então eu vou dar umas diquinhas bem rápidas para vocês, que é, primeiro, para encontrar aquela coluna neutra, pensa no teu quadril. Então coloca a mão aqui no osso do quadril e daí traz os dedos lá embaixo no osso da pubis. E vê se esse triângulo aqui, será que ele está numa reta? Ou será que o triângulo está apontando para dentro, porque você está com o quadril para frente, o osso do quadril para frente, ou apontando para lá? Então, pensa em deixar numa retinha, tá? O quadril. E outra questão é dar uma recolhida na cabeça. Põe a mão aqui atrás da cabeça e recolhe um pouquinho. 1%. Não precisa ser muito, é 1%. E agora, toma uma respiração nessa postura. Então, a coluna está com aquele S natural, você vai ver que você tem mais espaço. É muito mais legal para você conseguir respirar e você vai se sentir muito melhor. E outra coisa, abdômen solto, gente. Não fica contraindo, a gente foi ensinado, né? Que a barriga não é uma coisa bonita, que a barriga a gente tem que encolher, porque tem que esconder. Abdômen solto, gente, para você respirar melhor. A respiração é tudo, a respiração é a tua fonte de conexão com a vida. Se não tá legal, se você está sentindo que essa conexão não tá legal, olha para a tua respiração. Isso diz muito, diz muito. Então, abdômen solto, pensa na coluna neutra, faz esses dois ajustes e tem um exercício que você pode fazer para fortalecer aqui os flexores do pescoço, que é fazer um queixo duplo aqui, ó, como se estivesse levando lá atrás na cabeça e voltar. E fazer algumas vezes. Faz uns 10 desse, umas 3 séries desse exercício aqui, para fortalecer aqui, para você e se conscientizar. Segura a cabeça mais no lugar, é 1%. Isso vai ajudar você a respirar melhor e com certeza vai ajudar você a se sentir melhor. Porque é uma cadeia é muito lindo, na verdade, ver tudo isso funcionando junto, né? E é muito importante a gente perceber. Legal. Eu lembrei de um grande psicólogo, o Reich, e ele vai dizer que o nosso corpo é, é canal de energia. A energia flui da cabeça aos pés. Flui. Todo, da ponta dos dedos, tudo, 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 tudo. E aquela parte que a gente não movimenta ou movimenta errado, bloqueia o fluxo de energia, né? Então, aí cria as tensões, cria quando você vai no massagista e tá tudo embolado, ou aquelas dores, aquela pressão, né? Tem, ó, não tá circulando adequadamente. Então, é como se fosse assim, Né? exatamente. E o se mexer, né? Se mexer, sobretudo com uma técnica, né? Com uma orientação, vai desbloqueando essas energias paradas. Então, porque assim, a vida segue, a vida segue. A vida não espera se você está
desbloqueado ou bloqueado, né? Você tá ali com, né, o Reich vai dizer que é nessa região que a maioria tem, né, tensiona essa região aqui do ombro, e nos quadris, né? Tem a ver ali com questões tanto sexuais, mas outras questões básicas mesmo, né, da biologia humana. E você se mexer movimenta essa energia. Tem o Osho, lá que, né, morava nos Estados Unidos, o Osho, né, um espiritualista famoso, ele adorava dançar, por exemplo, porque ele dizia o quê? As pessoas hoje pensam demais, é um mundo tecnológico, um mundo muito racional, e que você tem que fazer, sabe, é muita lógica, é muito aqui, ó, que a energia fica, decidindo e pensando, estudando, e aí ele dizia, você mexa, dança, balance tudo, porque é como se concentrasse, e realmente a energia concentra, né? Já repararam quando você está ali, ó, tirando um espinhozinho do dedo, ó, toda a energia concentra aqui, né? Você está fazendo alguma coisa, a energia se concentra ali, né? E olha a importância de fazer ela fluir por todos os canais do corpo, né? Até os olhos, né? Tem os exercícios do Reich que é dos olhos, que a gente não usa os olhos todos. Na verdade, o corpo inteiro a gente não usa em sua plenitude, né? Mas um exercício E hoje muito bacana é de olhar, né? pode De olhar para todos aqueles cantinhos que a gente não olha, né? Exatamente, acompanha só com os olhos para cima e para baixo, porque a gente fixa o olho geralmente só para frente e move a cabeça, aí o olho fica como se fosse assim, fica uma energia parada ali, ele não está sendo usado, né? E o corpo é para usar, como se fosse. Hoje em dia a gente só Pode olha falar. para coisas que estão muito perto também, né? E a gente tem que tentar focar um pouquinho em coisas que estão longe, porque é diferente o que você vai estar usando, né? Você relaxa, preste atenção como a gente olha para uma coisa, foca lá numa montanha, né? A gente vive num vale, né? Olha lá para o morro, o olho relaxa, porque hoje em dia está tudo muito perto, então tem várias coisas que a gente tem que olhar nesse sentido, né? Bem o que você falou, É, movimentar o corpo. Vejam as crianças, né? As crianças, elas não. Elas têm uma respiração mais diafragmática e elas têm aquela energia, aquela vitalidade e elas se movem o tempo inteiro, gente. Vamos dar uma olhada para isso, né? Olha o que elas estão fazendo, né? Elas se movem, elas se mexem, elas não deixam tanto isso aqui, né? É muito mais o corpo movendo e exatamente. E o nosso corpo, ele é um ótimo, ele indicador do que está acontecendo com a gente. Ele é um ótimo indicador. Então, problema do estômago, problema na pressão, problema de insônia, dorzinha aqui, não é à toa, né? É um sinalzinho dizendo, ó, uma coisa não tá legal, alguma coisa, né? Então, o nosso corpo é importantíssimo esse olhar, né? Essa reconexão com o próprio corpo, porque ele avisa. Da mesma forma que ele avisa, ó, o sapato tá apertado, tira, não é assim? Nosso pé grita, né? Quando se põe um sapato apertado, o pé tá gritando, tira esse sapato de mim. Só que se a gente não ouvir, se a gente ficar, mas o padrão é usar esse sapatinho bonito, eu quero, e fica com o sapato apertado, mesmo com o corpo gritando. Então, esse abrir nossos ouvidos para esses gritos do nosso próprio corpo acho que é um caminho bem interessante aí, porque o corpo ele grita mesmo, ele fala, né, o que está precisando, quando está incomodado, e quando é relação humana também o corpo fala. Né? Quando o sapato aperta, né, o pé grita. Mas eu também, quando eu estou num relacionamento, numa família, num emprego, num tipo de vínculo que não está fazendo bem para mim, como é que o corpo grita? Ele grita com uma insatisfação, você se sente mal, se sente incomodado. É como se a própria consciência, né, dissesse, olha, sai daí. Ou fale isso que você quer falar, fale que não está te fazendo bem, expresse, né? E esses trabalhos corporais, desbloqueando energias paradas, eles facilitam até isso, até a comunicação, né? Então, o Reich vai dizer muitos dos problemas de tireoide, problemas nessa região, tem a ver também com a dificuldade da pessoa falar, de se expressar, né? Então, essa ligação mente-corpo, emoção e corpo, ela é, sabe, ela é
estreitíssima e outra, é possível sim você não falar sobre o que te incomoda, sabe? Apenas o trabalho corporal, ele tem a potência de liberar, sabe, bem-estar, liberar, é, te colocar em movimento para outras coisas. Então, é interessante que, por exemplo, lá em Joinville, quando eu trabalhava com dança circular, estava fazendo um curso de danças circulares lá, teve um relato de uma mulher, ela sofria violência doméstica, né? Ela estava numa situação bem difícil, assim, e não conseguia, sabe, sair de casa, não conseguia largar o marido, não conseguia fazer esse movimento. Apenas com as danças, sabe, com o movimento, assim, mexeu algo no corpo dela, movimentou energias. Ó, ela não falou, não era uma terapia clássica, ela não falou porque era difícil até para ela falar. Ela simplesmente se movimentou. E isso liberou, sabe, outros compartimentos da vida psíquica dela que estavam bloqueados. Então é como se fosse um efeito dominó, né? Então, para quem nunca fez yoga, se começar a fazer yoga, por exemplo, uma meditação, uma dança, vai perceber, depois de uns meses, umas semanas, aumenta a criatividade, aumenta a libido, aumenta a autoestima, aumenta o bem-estar em outras áreas da vida, sabe? Em outras áreas, aumenta a tua capacidade de comunicação, de expressão. É incrível, assim, né? É um efeito de dominó que uma coisa vai desbloqueando a outra, e são coisas que estão nas nossas mãos, né? Como você falou assim, não exige grandes recursos, não exige grandes, né, tecnologias para isso, né? Então essa atenção ao corpo é muito interessante. Você comentou, né, o quanto que, ainda mais com o celular, a gente fica assim, com o computador, né? E que legal, né? É, Deu vontade. É, eu e a Nicole, minha namorada, a gente quer voltar, a gente quer fazer yoga, né? Então, justamente por conta disso tudo, desses todos os benefícios, né? E, e, e também nem se fala na questão preventiva, né? Quanta sim. gente aí que É, está se. a gente trabalha bastante assim exercícios vamos dizer, corretivos quase de tudo aquilo que a gente faz errado no dia a dia, digamos assim, né? Para corrigir, para melhorar. Mas eu acho que é mais, além de você buscar práticas assim, que vão te ajudar, né? Você pensar no que você faz durante o dia, né? Tudo isso aí que a gente colocou, essa conversa, tanto das relações, quanto da posição do teu corpo, quanto da tua cabeça, de tentar se afastar um pouquinho. Então, as técnicas, elas te ajudam, elas não são uma prática. Mas o que importa é o que a prática vai te levar na tua vida, no todo, né? Isso que vai fazer a maior diferença, né? Então, eu acho que o nosso tempinho está acabando. Eu queria fazer uma respiração, mas eu vou deixar, porque não vai dar tempo. Vou deixar a dica de quem assistiu a live. Qualquer coisa, dá uma olhadinha em umas lives que eu fiz de respiração. Tem lá no link da minha biografia, do perfil, Desafio 7 Dias de Respiração. E daí, quem gostou dessa parte de respiração, tem várias técnicas lá, várias informações legais que já podem aí, quem sabe, um começo. Uma coisa que você vai assistir de casa, vai fazer, já vai sentir se você acha legal ou não, enfim. É uma dica aí que eu dou pro pessoal. E se você quiser falar mais alguma coisa, eu não sei a hora que o Instagram vai cortar a gente, ainda não deu aviso, mas eu acho que é logo. Eu acho que é logo. Então, antes que corte, só agradecer, né? Só agradecer o convite, esse papo legal, agradecer todo mundo aí que está ouvindo. E vamos fazer mais, né? Mais diálogos, mais conversas aí com outros Foi muito. temas, que essa coisa da tecnologia até facilita, né? De que esse encontro, né? Facilita o encontro, né? Cada um no conforto da sua casa aí. Mas aí quando voltar ao normal, a gente faz pessoalmente, né? Isso. Mas é só agradecer e dizer para quem está ouvindo também estou à disposição, para quem quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, né? O tempo é curto mesmo, né? Então fica aí aberto, né? Fico à disposição para quem quiser trocar uma ideia sobre esse assunto e sobre outros. E agradecer novamente, Renata, todo o conteúdo que você está postando, sabe? A coisa é utilidade pública, né? Eu vejo assim como um conhecimento que está sendo compartilhado ali, né? Muitos gratuitamente, isso é uma bênção, sabe? Só temos o que agradecer, Renata.
Muito obrigada, obrigada a você, foi maravilhoso. A Márcia, obrigada, obrigada pessoal aí que está comentando. Eu agradeço especialmente Giovanni, foi incrível, foi muito bom ouvir você, todas as colocações que você trouxe aí para nós. E aí, o pessoal gostou, estão comentando também. Então, só agradecer mais uma vez. Vamos fazer mais, sim. Vamos fazer presencial também, quando tiver, né? Que é muito bom, acho, esse contato e conversar e ficar em grupo e falar sobre essas coisas. Acho que é uma delícia e é utilidade pública, como você disse. É muito importante, né? Sim, exatamente. Então tá Gratidão. bom, Rê. Só desejar um ótimo sexta, ótimo fim de semana a todos. E, acho que a palavra é autocuidado, né? Que ficou autocuidado, né? Ficar atento às suas necessidades e atendê-las urgentemente. Trazer muito amor. Valeu. Um beijo, pessoal. Exatamente. Gratidão. Valeu, abraço. Tchau, tchau.